ontem, o Adeilson Salles publicou no Facebook, só abrir com isso, na verdade o Cláudio Palombo fez uma produção. Estou deixando tudo de lado para que a gente possa, daqui a pouquinho, começar até a ouvir um pouco a Tati contando as histórias, mas eu vou abrir com esse texto do Adeilson Salles que diz: as favelas são senzalas. Consciência não se expressa num dia. Se existe esse dia, é porque a opressão persiste. O DNA da humanidade é africano, mas a maioria empurra para debaixo do tapete. É como se quisesse esconder dos outros aquele parente indesejável. Jogo pedra nos gays, mas tenho um na família. Faço piadas com negros, mas minha pele clara tem a forja ancestral dos negros. Dia da consciência negra para quê? Eu tenho até amigos negros. Preconceito, imagina. Eu tenho até amigos gays. Pobre consciência. Foram muitos e muitos anos de escravidão. Que o preconceito ainda está entranhado, como sujeira encardida na alma de muita gente. As favelas são senzalas, onde não se tem dignidade, e o traficante é o capitão do mato, que oprime a liberdade das pessoas. Ainda tem gente presa ao tronco, que é a falta de uma educação digna e libertária. A pobre consciência, um dia vai raiar a liberdade e todos iremos celebrar a igualdade de oportunidade para todos. Valeu, Zumbi! Adeilson Salles. Tati, vamos começar contigo. Já falei até da nossa... Nem sei se você lembrava ou sabia disso, dessa parte. E lá com 12 anos na academia, no Timol, você começou a sentir exatamente, conta pra gente, com 12 anos, você foi fazer um espetáculo e ali já sentindo essa parte de preconceito. Conta pra gente. Primeiramente, obrigada pelo convite, Damião. Bom dia a todos, bom dia a todo mundo que está ouvindo a Rádio Boa Nova, né? Essa rádio que consola nós em muitas oportunidades. Então, eu comecei a fazer teatro, na verdade, meu primeiro teste foi com 7 anos de idade, né? E aí, com 12, eu cheguei no grupo Timol. E aí, quando nós fomos montar o primeiro espetáculo, que foi o Sapo e a Jiboia, eu vi das crianças que eu não poderia fazer a jiboia, porque a professora, a Renata Moraes, na época, estava escolhendo ainda o elenco, né? Quem faria qual personagem? Quem seria o sapo, quem seria a jiboia, quem seriam os outros animais? E aí as crianças falaram que eu não poderia fazer a jiboia, que eu era preta, eu tinha que fazer a macaca. E foi a primeira vez que eu deparei com racismo na minha vida, né? Tinha na escola aquela brincadeirinha de nega do cabelo duro, nega beiçuda, mas infelizmente era aqui uma coisa meio que normal, que toda criança menina negra passava isso na escola, né? Mas assim, falar na minha cara foi a primeira vez várias crianças falando: ah, mas ela é a macaca, ela é macaca, ela é macaca. Professora, ela não vai poder fazer a jiboia, ela é macaca, ela é preta, tem que fazer a macaca. E aí eu fiquei naquela coisa assim, eu não fiquei chateada, mas eu fiquei assim, espantada, porque eu nunca tinha passado aquilo comigo. Quantos anos você tinha? 12 anos de idade. E aí a professora nos levou no zoológico para poder fazer o laboratório, né? Eu até cheguei atrasada, daí as crianças ainda falaram: a macaca tá chegando. Porque elas foram com o ônibus do Timol e eu acabei indo sozinha, porque eu cheguei atrasada no Timol, fui sozinha, mesmo com 12 anos. A pessoa fala: nossa, mas 12 anos andando sozinha? Naquela época não era tão perigoso, né? Naquela época não era tão perigoso, né? E aí a gente fez lá o laboratório para ver os animais. Quando voltamos para o Timol, a professora pediu para interpretar um texto e eu fui a melhor e eu acabei ganhando a personagem a jiboia. Daí eu fiz o espetáculo Sapo e a Jiboia, mas durante os ensaios eu escutava muita piadinha, né, sobre isso. E depois que nós montamos o Sapo e a Jiboia, nós fomos montar o casamento da Emília. E mais uma vez eu escutei: não existe Emília preta, né? Emília não pode ser preta, não tem Emília preta. E novamente eu fiz o teste, aí eu ganhei Emília. Aí acho que foi uma revolta das crianças, né? Porque elas não me queriam. E mesmo assim, por teste, né, pelo talento, eu acabei sendo escolhida pela professora para fazer os 2 espetáculos e ser a protagonista dali. Mas foi a primeira vez que eu tinha deparado, assim, na minha frente, com um racismo tão grande. E sendo criança, você meio que não entende, né, o porquê daquilo. Edson e Elaine, tá? Primeira história, né, da Tati comentando isso, e pra gente ver, você vê que na verdade como isso fica enrustido dentro de outras crianças. Como é que fala, Edson? Pronto, vamos lá.
Você sabe que existem experimentos feitos, né, em vários países, inclusive, onde se pegam crianças de determinadas idades e vão fazendo algumas questões para essas crianças, né? Colocam a bonequinha negra. Você já deve ter visto isso, né? A boneca negra e a boneca branca, né? E ali você vai reparando que, na verdade, as crianças, elas não nascem preconceituosas. Elas vão adquirindo preconceito em função dos pensamentos e da atitude dos adultos. Então está mais presente nos usos e costumes, né, e na cultura, do que propriamente no interior da pessoa. Tá certo? Então, infelizmente, o preconceito ainda é um problema seríssimo de falta de conhecimento, de falta de entendimento das coisas, de sair fora do lugar comum, né? De você ter a capacidade de não agir no mundo conforme todo mundo, quer dizer, não ser aquela coisa da massa de manobra, ou de pensamentos, né, de massa. Porque o que acaba acontecendo, na verdade? Quando você se torna diferente, no caso, vamos imaginar os brancos, no caso da Tati, por exemplo, né? As crianças brancas meio que agindo com preconceito em relação à Tati. Uhum. Cria o grupo. Então você tem que decidir, você quer fazer parte do grupo ou você quer ser diferente? Então tem esse outro lado também, tem muitas crianças e muitas pessoas que acabam indo para o grupo sem saber por quê. Porque precisam fazer parte da coletividade e às vezes não se sentem daquela forma. Mas acabam agindo em função do coletivo. Por isso que tem muitas pessoas que se violentam intimamente, inclusive, em relação a esses assuntos, né? E o preconceito, infelizmente, é um absurdo, né? É uma questão de egoísmo mesmo, de orgulho, né? É uma coisa que precisaria ser discutida num âmbito muito mais amplo. Sim. Né? A Tati está contando aí, eu tive uma experiência também quando eu era... Acho que não sei se todos aqui fizeram teatro quando eram mais novos, né? Eu, quando tinha meus 14 anos de idade, Damião e ouvintes, e Elaine e Tati, a gente tinha um grupo de amigos e a gente desenvolveu uma peça sobre a crucificação de Jesus. Tá. Era muito comum na época a gente fazer esse tipo de... E essa peça ela estava sendo ensaiada, ia ser encenada dentro de uma igreja. Teatro da igreja. No teatro da igreja. Não, no palco mesmo da igreja. A gente ensaiava no púlpito, lá no palco da igreja e tal. E a nossa diretora, que era um pouco mais... Uma pessoa assim que era mais despojada, ela decidiu colocar um Cristo negro. Pô, nós estamos falando... Eu tinha 14 anos de idade, nós estamos falando aí há 46 anos atrás. Olha quanto tempo, né? E ela decidiu colocar um Cristo negro, que era para provocar uma reação. Uma reação. Reflexão mesmo. Uhum. O padre, ele não sabia, porque a gente ensaiava com diferentes personagens, né? Eu, por exemplo, fazia 2, 3 personagens diferentes nos ensaios, e depois a gente decidia, na hora lá, dependendo de quem chegou, quem não chegou, a gente se virava. E o padre não sabia. No dia que nós fizemos a apresentação, a igreja veio abaixo. Olha aí. Uhum. Era previsto outras apresentações. Não deixou, a não ser que a gente trocasse o Cristo. Nossa Senhora. Aí dentro de uma igreja, né? Aí nós não quisemos trocar, o grupo falou, não vamos trocar, então acabou. Não apresentou mais. Para vocês verem o nível de preconceito, né? E de falta de observação das coisas, né? Das pessoas. Primeiro que aquilo ali era um espetáculo, né? Sim. Mas... E uma arte. Mas então você teria que analisar aquilo de uma outra maneira, tá certo? E até de fazer você pensar, porque o objetivo da arte, inclusive, é fazer as pessoas pensarem. Não é assim? Quer dizer... Exatamente. Então, infelizmente acontece isso, tá? Mas voltando, só para complementar o que eu estava colocando. Esses experimentos, eles são interessantes porque mostram que, de fato,
às vezes as pessoas se violentam intimamente em função de fazerem parte de um grupo, quer dizer, elas precisam se sentir inseridas, né? Isso inclusive leva os jovens a fazer outras coisas, né? Não é só essa questão do preconceito, não. Mas aí é tema para outro programa. Fala, Elaine Farina. A gente vai evoluindo, né? Porque se a gente vai refletir, a gente pegar a época da minha avó, né, estava muito próximo da libertação dos escravos. Se você for pegar, né, um pouquinho, umas 2, 3 gerações atrás da nossa, a gente ainda carrega muito esse preconceito, porque ainda mais as pessoas mais idosas, eu acredito que isso está se diluindo, eu tenho essa impressão com as novas gerações. Mas se a gente for buscar, de repente as gerações dos seus avós, Edson, são pessoas que estiveram muito próximo ainda à libertação dos escravos. Então traz esse preconceito, porque o negro era considerado um ser inferior, né? Ele era escravizado, ele vivia em condições subhumanas. A igreja dizia que não tinha alma, não era para poder dar para os senhores lá, né? O negro não tinha alma, exatamente. Então, se a gente analisar o contexto histórico, a gente está, acho que, caminhando aí para um crescimento aí, à medida que a gente vai evoluindo moralmente, né? A gente vai se libertando desses preconceitos. Mas ainda existe, e existe muito, né? E até porque o negro sofre a consequência desse tempo de escravidão, e porque é aquele contexto histórico, né, da Lei Áurea, que não se fez uma programação. Exatamente. Como a sociedade vai absorver esses negros que eram escravos? Então, ficaram muitos marginalizados, né, e é o reflexo da sociedade até hoje. Então, você tem o maior número de negros favelados, o maior número de negros pobres, né? A renda mais baixa são dos negros, né? A gente falando do Brasil, né? Você viu o preconceito nos Estados Unidos também é uma coisa horrorosa, né? Mas tem políticas públicas lá nos Estados Unidos, né? Então, eles estão um passo à frente da gente, né? Então, o que a gente... Eu falo pela minha visão, lógico. A gente tem essa fé, né? Essa confiança de que as próximas gerações, as gerações futuras, cada vez menos vão absorver essa cultura do preconceito, né? Porque a gente tende a evoluir. Só que existe muito. Eu estava conversando com o Damião um pouquinho antes de vocês chegarem. Eu tenho um afilhado que é meu sobrinho, que ele é negro, né? E a gente estava conversando sobre isso. E ele fala, madrinha, porque eu perguntei, você sente que ele tem 14 anos? Você sente que você sofre preconceito? Ele falou, em algumas situações, sim. Algumas outras situações, não, né? E aí ele me contou que todo dia, quando ele vai para a escola, ele cruza com uma senhora no caminho, na rua, e diz que todo dia essa senhora se assusta e acha que ele vai assaltá-la, né? Todos os dias. Todo dia? E ele é um menino extremamente inteligente, estudado, assim, bem adiantado até para a idade dele, assim, tanto que ele falou do assunto sobre o preconceito e sobre tudo isso de uma forma, assim, tão... Eu fiquei surpresa de ver, assim, a consciência que ele tem com esse assunto. Ontem, um professor em Bauru, não sei se vocês viram, um professor negro da Unesp, ele foi agredido, foi chamado de macaco na rua e ele foi esfaqueado, né? O cara estava com um canivete, chamou ele de macaco, saíram numa luta corporal, estava passando agora cedo no jornal. Então a gente vê ainda esse tipo de situação na sociedade, e às vezes a gente não quer ver, ou a gente acha que não está dentro do nosso contexto social, mas infelizmente está, e nós temos que fazer um esforço ainda maior para ter a sensibilidade de observar essas situações, e quando perceber isso, coibir, né? Ainda mais nas casas espíritas, talvez a gente também tenha essa função, embora lá na casa espírita todo mundo é bom, né? Não é assim? Todo mundo é bom. Todo mundo é bom até o elevador. A gente fala assim, todo mundo é bom até o elevador, né? Aí. Então, assim, a gente vai se surpreendendo, né, Edson, com as pessoas. Porque é na prática que o negócio se mostra, né? Nós temos um problema sério nas casas espíritas também, porque é um reflexo da sociedade. Admite-se o branco velho, mas não o preto velho, entendeu? Então. O preto velho já não está dentro
dentro da doutrina espírita. Não, e o branco velho, que é o Bezerra, está em todos os centros. O branco velho pode ir preto O velho. branco Adorei. velho pode, o branco velho pode, não o tinha preto velho feito não pode. essa Absurdo reflexão. isso aí. É um reflexo, na verdade, dessa questão dos usos e costumes que a gente vem falando, né? Que é um preconceito. E na verdade é aquilo, sem contar aquilo, né? Que o espírito escolhe o nome que ele quer. Ou seja, se quiser provocar, você, o preto velho aqui dentro. Baixa o preto pronto. velho lá e se apresenta como Bezerra de Menezes. Pronto. É só ele não usar aqueles Os trejeitos, né? A forma de falar. Aí todo mundo vai ficar adorando o Bezerra de Menezes, quando na verdade pode até ser um preto velho que está se apresentando.